chega férias escolares, as praças, as ruas ficam mais movimentadas, né? Com as crianças brincando. É claro, seu filho vai querer aproveitar as férias dele. Mas você já imaginou o seu filho curtindo aquele momento de lazer dele com os amigos e em meio a tudo isso, criminosos traficando no meio da rua, na maior cara de pau, gente? Foi isso que aconteceu em Jabaeté, em Vila Velha, viu? Depois de uma denúncia, a polícia chegou no local. Aí, meu bem, foi a correria só, cada um correndo para um lado, correndo para o outro. Aí um homem correu para dentro de uma casa, mas a polícia foi atrás e encontrou drogas na mochila dele. E o que esse caso nos chama a atenção? É o quê? O meio em que as nossas crianças são obrigadas a viver. Pensa, criança ali de 6, 7 anos jogando bola, adolescentes se encontrando ali na pracinha, aí vendo, assistindo ali, ó, a comercialização ou até mesmo o uso de drogas, tudo, gente, na frente das crianças, tudo acontecendo ali em meio à família ali também. E aí a gente se pergunta, como é que a gente orienta os nossos filhos? Como é que eu blindo o meu filho dessas situações? É desesperador pensar nisso, né? Vem cá, participa com a gente aqui no nosso estúdio, o nosso WhatsApp já está aqui na tela para você mandar o seu relato como mãe, como pai, ou até mesmo os avós, né, que cuidam de muitas crianças. Como é que está sendo aí no seu bairro, na sua comunidade, essa realidade? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Sátina Pimenta, uma grande psicóloga. Obrigada, minha amiga, pela sua participação. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo novamente. E a gente também recebe aqui essa super mãe, a Pauliane Reis, não é isso, minha amiga? São 4 filhos. 4. E você vive essa realidade com os seus filhos? Sim. Como é que é lá na sua comunidade? Na minha comunidade, a experiência é essa que você falou, né? Da criança ver, muitas vezes passar, muitas vezes presenciar. Então, pensando nisso, em principal agora o período de férias, que o período de férias é o quê? Não vai ter aula, a criança vai estar ali, ou você vai trancar ela em casa, mas você não tem como ficar com a criança 24 horas trancada em casa. Você vai ter que frequentar uma praça, você vai ter que levar ali no espaço que tem de uso comunitário na comunidade. Então, através disso, esse ano, em julho, a gente teve uma experiência, que em julho são os primeiros 15 dias que você já vai se preparando para essas férias mais longas, que são essas de dezembro. Então, o que a gente fez? A gente começou a criar um grupo de pais, onde a gente começou a pensar horários e estratégias de sempre ter um pai ou uma mãe ou alguém mais velho acompanhando. Porque também não tem como você ir ali, pegar e deixar uma criança jogando na praça. Tem como você deixar uma criança na pracinha ali. Então, a gente começou a estudar os horários, os melhores horários. Até o momento, assim, deu certo, entre aspas. Mas nem em todo lugar vai dar certo e nem todas as pessoas vão ter essas mesmas... disponibilidade. E não vai ter também... sempre pessoas ali para estar. E mesmo que vocês estejam, mesmo que tenha ali um pai, uma mãe, um responsável, isso inibe Não. os criminosos de estarem ali no movimento, traficando? Inibe? Infelizmente, não. E acontece na cara de pau mesmo, na luz do dia, qualquer hora? Sim, qualquer hora. Qualquer hora. Mesmo você pensando nas estratégias e os horários, uma hora ou outra acaba de você chegar naquele horário e está acontecendo. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para casa. Na frente das crianças? Geralmente, e as crianças entendem, Pauliane? Elas começam a entender o que está acontecendo ali naquele meio? Vou falar a realidade das crianças da comunidade, que é uma realidade que a gente vive. A criança ela já entende. Ela já sabe os motivos dela não poder estar naquele local. Inclusive que eu moro no Morro da Piedade. Então, Piedade, às vezes, sempre está na mídia por algum motivo de violência. Então, a criança que está ali, infelizmente, nós pais já temos que estar dando essa orientação. Porque se você quer que ela vá por um bom caminho, que ela vê que aquilo ali é errado, infelizmente, você tem que orientar e falar. Não, e você está falando de crianças com qual idade que já tem essa noção do que está acontecendo? Olha, eu vou te falar que a gente já tem... Se você for mesmo uma comunidade, uma criança de uns 4 anos, ela já tem um entendimento assim do que está acontecendo ali. Infelizmente, é a nossa realidade. Se você pegar na mãozinha, então, de uma criança de 4 anos e falar, está na hora de ir embora, porque não está legal, ela já vai entender o motivo? Ela já vai, infelizmente, já vai entender o motivo. Sátina, é dura a realidade, né? De uma criança que tem todo o direito, deveria ter, né? De brincar, de jogar bola, de estar na praça com os amigos, mas, infelizmente, a criminalidade impede. É bem complicado. E é bem complicado ser pai, ser mãe nesse processo, né? De ter que rasgar tanto a realidade para proteger.
Porque ela não vai falar para o filho dela sobre o tráfico ou sobre a criminalidade porque ela está a fim de falar. Ela quer proteger essa criança. E é através do conhecimento que essa criança vai ter que ela vai conseguir, então, fazer o que é certo e o que é errado. E como que a gente orienta essas crianças? Porque vai chegar uma hora que eles vão se tornar, se Deus quiser, adolescentes. E eles vão caminhar com as próprias pernas. Eles vão falar, mãe, tô indo ali com meus amigos na pracinha, tô indo ali comer um lanche, curtir um pouquinho das minhas férias, mas a mãe precisa estar em casa tranquila de que o filho não vai fazer coisa errada. Como que ela orienta esse filho? É a construção mesmo durante toda a vida. Então, vamos pensar assim. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que, quando a gente fala sobre tráfico de drogas, aliciamento de menores e tudo mais, os menores, quando eles são aliciados por uma construção de uma ideia bonita do que é o tráfico. O que tem que fazer? Mostrar o contrário. Você pode até achar que é bonito ganhar esse dinheiro assim, assim, assado, mas você viu o que aconteceu com o fulaninho? Você viu a morte de ciclaninho? Lembro-te que uma vez a gente estava conversando aqui no menino de 12 anos que foi assassinado dentro do velório, lembra? Lembro. Muito pesado, né? Então, a gente precisa trazer também essa realidade para que ele olhe e fale, eu não quero, não é isso que eu desejo. E ele mesmo, quando chegar num certo momento, vai pegar e vai falar, isso aqui não é meu lugar, eu vou embora daqui. Aliane, muito forte essa fala da Sátina, que tem crianças e adolescentes que crescem achando isso bonito, porque tem aquela inspiração, tem a referência. Essa é a realidade que essa criança, que foi apresentada a essa criança. E é isso mesmo? Você já ouviu relatos assim de crianças? Infelizmente, o que ela falou é verdade. Porque eu sou uma pessoa que sou muito ativa na minha comunidade. Então, eu conheço aquela garotada toda. Então, você vai ver muito essa história mesmo, da pessoa ver ali, romantizar o crime. E, de repente, você receber a notícia de que um adolescente de 12, de 15, foi assassinado. Pessoa que você pegou no colo, pessoa que você, num determinado momento, você tentou fazer algum tipo de trabalho com ela. E, infelizmente, o crime seduziu, ela foi. E, realmente, a gente tem mesmo que colocar isso na realidade dos nossos filhos. Que não é legal. Que infelizmente, ou ele vai preso, ou ele vai ser morto. Que o caminho do crime é esse, não tem outro local, ou é cadeia ou é cemitério. A gente já tem aqui participações no nosso WhatsApp, eu convido você aí de casa a mandar o seu relato. Pode deixar que a gente, se você preferir não ser identificado, a gente não vai identificar, viu? Tem uma pessoa que diz, boa tarde, onde eu moro tem uma vizinha que usa droga na frente dos seus 3 filhos, e são menores também. Fora que ela ainda recebe pessoas que também ficam usando tanto a droga como bebidas alcoólicas. Eu, como vizinho, fico horrorizada com essa situação e fico muito incomodada também, até mesmo com a caatinga que tem a droga. Tem uma outra pessoa que participa com a gente, diz, boa tarde, aqui no meu bairro, né, 2 homens fumam maconha sempre no horário ali na hora do almoço, ela põe aqui os horários, isso todos os dias. E são clientes também de uma distribuidora de bebidas dessa mesma rua. Enfim, a gente vê que as pessoas estão fazendo uso na cara de pau, não tem respeito a famílias, não tem respeito às crianças. Por que, Sátina? Perdeu-se isso. Eu estava conversando com uma outra mãe que ia participar aqui com a gente, ela não pôde vir hoje, mas ela falou, hoje ela tem bisnetos, e ela falou, quando eu criei meus filhos, existiam as drogas, Roberto, eu moro aqui na comunidade há muitos anos. Só que hoje está escancarado. Como é que eu vou criar hoje meus bisnetos com segurança? Por quê, Sátina? Porque a gente teve uma modificação em relação ao poder desses sujeitos. Esses sujeitos, hoje, eles têm um poder que chega a ser surreal. Então, dentro de uma comunidade, às vezes, eles são mais poderosos do que qualquer um que está ali dentro. Então, a polícia não sobe, há uma negligência, querendo ou não, do Estado, né? Então, eles se acham no direito de fazer e acontecer, porque, no final, não dá nada. Triste, né? Vamos concluir mais uma mãe aqui no nosso bate-papo, a Giovana. Ela vai contar uma experiência, escuta só, que teve com a filha. Boa tarde, Giovana. Seja bem-vinda mais uma vez ao Fala Espírito Santo. O que aconteceu, minha amiga? Roberta, eu tenho uma menina de 8 anos, né? E aconteceu que eu em casa, né? Faço meus afazeres, né? Arrumando as coisinhas dela, né? Que aqui em casa tem um cantinho que é só dela, das meninas. E vi um pino de cocaína no meio dos brinquedos, né? E eu fui lá e
E perguntei aqui os adultos de casa, e fiquei assim, meu Deus do céu. Aí chamei ela, minha filha, mãe, isso aí é para botar o brinco da minha boneca, os brincos da minha boneca. E eu falei, gente, que absurdo, né? Aí conversei com ela, falei que era veneno, que faz mal, né? Que quando ela achar isso na rua não é para encostar, é para passar longe, né? E depois eu conversei com ela realmente o que era, né? Porque eu acho que não tem mais idade mais para a gente ter essas limitações com nossos filhos, já tem que ir falando mesmo, porque quando a curiosidade bate, ele já vem direto na gente e tira a dúvida. Não pode mais ter mais restrição de assunto mais com os nossos filhos mais. Não pode, tá? Não pode ter, tem que falar sobre tudo, não pode ficar escondendo mais, porque uma hora ou outra eles vão saber a verdade. Já aconteceu, Giovana, por exemplo, você tá ali na pracinha com seus filhos e ter que vir embora, que o clima foi ficando cada vez mais pesado, movimento, traficantes chegando, já aconteceu isso? Roberta, hoje as praças não são mais praças, né? Hoje a gente está numa praça e quando vê pessoas estão chegando, esses dias fui dar uma olhada numa casa, né? Que eu para me alugar. Aí na volta tem um parquinho super bonito, com aqueles túnel, tudo. E ela não podia ir brincar. Ela, mamãe, mas por que eu não posso ir? Eu falei, na volta a gente vem e brinca, né? Eu esqueci e passei pela mesma rua. E ela, vamos agora no parquinho. Não pode, porque ali já estava cheio de meninos, cheio de envolvimento, eles estavam armados. E criança não ia olhar para aquilo, né? A mãe, né? Ela olha direto para o problema, né? Mas a criança olhou direto para os brinquedos, né? E se divertir. A criança não ia, né? Nem pensar, mas eu já não dá, vou embora, não dá para você brincar aqui, ou não, mas por que não? Por que você falou? Não, mas porque não dá, hoje não dá, vai chover, vai acontecer alguma coisa. Fica difícil, mas né? Como é que garante, gente? Você cheio de criança em não casa. Deixa eu voltar aqui para o estúdio. Obrigada, Giovana, pela sua contribuição com a gente. Fica difícil, né, Pauliana? Como é que faz? Você tem 4 filhos, de 4 a 17 anos. A criançada em casa. E aí, agora nas férias, como é que você faz aquilo que você falou? Vocês vão se revezando, mas vai chegar uma hora que talvez não dê para um adulto acompanhar. Aí, às vezes, nem sai para brincar. Às vezes nem sai para brincar, realmente. Aí o que a gente fez, o que a gente já começou a pensar? A gente começou, infelizmente, começou a programar as nossas férias. Vamos fazer o quê? Vamos criar uma estratégia. Qual vai ser a estratégia? Só que a estratégia que nós acabamos criando acabou atendendo a outras crianças também, que é um período que você não tem como deixar a criança sozinha em casa, porque sozinha em casa também é um perigo, e muitas mães precisam, infelizmente, de fazer isso pelo motivo do trabalho, e você precisa ter um local seguro para você frequentar. Na nossa comunidade, a quadra você tem que marcar o horário para usar. Então, o que a gente começou a fazer? Uma mãe vai, marca o horário e divulga para as outras. Tal hora a gente vai estar na quadra e vamos estar utilizando a quadra. A criança que desejar, a mãe vai colocar o nome lá, nós vamos levar a criança e depois vamos entregá-la para a mãe. Vamos fazer uma mini colônia de férias, com algumas brincadeiras, onde todas as crianças que quiserem vão ser incluídas ali. Porque também não tem como você ficar prendendo a criança 24 horas, em principal uma criança de comunidade, porque a criança que mora em comunidade, ela é a que mais tem os seus direitos tirados. Ela é a que já entende que o período de férias, ou ela vai, se ela for para algum outro lugar fora da comunidade dela, há uma segurança, que hoje em dia está difícil, ela vai se divertir. Se ela estiver dentro da comunidade dela, infelizmente, ela vai ter que estar trancada. Então, a gente criou uma estratégia de estar atendendo uma colônia de férias, onde eu mais algumas pessoas da minha comunidade nos juntamos e vamos revezando para também divertir elas, porque também não adianta a gente ficar ali o tempo todo só tirando os direitos delas. Porque o Estado também deveria fazer o papel e não faz. Olha, as mães se unindo, né? Eu tô, assim, admirada. Parabéns, viu? Mas parabéns mesmo. Sensacional o trabalho de vocês e o que vocês estão fazendo pelas crianças de vocês. Incrível. Parabéns. Obrigada. Porque a gente já recebeu pessoas aqui que tiveram que mudar de bairro. Nem todo mundo tem condição para isso. Então, acaba que para essa mãe, resta o quê? Criar alternativas, mas com toda a força de vontade de tentar garantir esse direito dos filhos. A gente tem mais participações aqui. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, se até na escola da comunidade tem um tráfico, imagina então na praça. Tem outra participante que diz, boa tarde, aqui no Aribirim, Vila Velha, na Rua da Feira, tem um bar que funciona no fim de semana inteiro, com som alto, usuário de drogas, que usam na rua, nos becos.
com mães e crianças pequenas e sempre frequentam um bar, um absurdo, nenhum órgão faz nada para fechar o lugar. Famílias e crianças são obrigadas a ver tudo e sem segurança. E normaliza, Sátina, a própria criança que vai sendo criada naquele meio, ela acaba que vai, de alguma maneira, normalizando isso? Aí sim, Roberta. Se ela continua passando por aquilo dali, se ela continua vendo as coisas, ela vai começar a olhar e vai falar, nossa, isso é normal, eu também vou fazer, uma hora eu também vou querer e tudo mais. E a gente normaliza também o não denunciar. Então, por exemplo, já é a segunda pessoa que fala sobre mães usando drogas ou pais usando drogas com crianças perto. E a denúncia ao Conselho Tutelar? E cadê a patrulha da comunidade? Esses sujeitos estão sendo acionados? E se estão sendo acionados e não estão indo, aí a gente tem um problema maior, porque a gente vai normalizar a negligência. Perfeita essa fala da Sátina, porque esse caso que a gente abriu hoje, o estúdio de Abaeté, a polícia chegou lá por conta de o quê? Uma denúncia. Tem que Então, denunciar. a sociedade faz parte disso. Ah, tá usando, vou só trancar o meu filho em casa para ele não sair, para ele não ver, para ele não participar daquilo. Não, a gente também tem nosso papel, né, Sátina? Sim, principalmente porque se a gente não realizar o nosso papel, vamos pensar que a gente começou naquele bar ali. Aí a gente vai ampliar. E daqui a pouco você vai fazer o quê? Vai ficar dentro de casa o dia inteiro, o tempo inteiro? Porque se a gente não faz nada, a gente só amplia o problema. Tem outra mãe que diz, boa tarde, aqui onde eu moro o pau quebra. Criei minha filha sempre ocupada, longe até mesmo das amizades. Hoje ela tem 18 anos, já vai para a faculdade, tem que ter sabedoria, orar e pedir a Deus sabedoria, gente. Também tem gente falando aqui, boa tarde, nos terminais de ônibus. As pessoas fumam cigarro, fumam maconha perto da gente e nem se importam. Gente, para, não dá mais, né? Tem uma mãe que diz, meu filho com 3 anos pegou um pino na rua. A avó dele disse que era tampa de caneta. Ele, vovó, isso é pino para colocar droga. A minha mãe ficou curiosa como ele sabia. Eu que expliquei para ele. Vamos pegar a fala dessa mãe? Sátina, vamos lá. A Giovana contou pra gente o relato ali que de início ela falou, ah, minha filha, isso aqui é veneno, né? Como que a gente abre essa realidade para os filhos? Primeiro, a gente tem que saber qual é a idade que esse filho está para entender algumas coisas. Então, por exemplo, uma criança de 2, infelizmente, 3 anos, dependendo do contexto social que ela está, você vai falar sobre droga com ela, ela não vai saber o que é. Nem vai imaginar. Agora, em um outro contexto, ela vai poder imaginar. Então, a gente vai entender qual é o contexto que ela está, para entender até onde ela compreende o que ela pode receber de informação ou não. Podendo receber de informação, vai ser ofertado. É importante lembrar que a Polícia Militar ela tem um trabalho dentro das escolas, inclusive para esclarecimento do tráfico de drogas, do uso de drogas, do que são drogas para a comunidade escolar em si. E, às vezes, a gente não fala em casa, mas vai aprender na escola de uma forma bacana através do projeto. Entende? Mas é melhor aprender pelo projeto, pela gente, do que pelo traficante. E tem que falar, tem que conversar, porque é nessa faixa etária que o tráfico tem muito interesse nessas crianças e nesses adolescentes para aliciar. Essa é a realidade, né, Pauliane? Infelizmente é. Porque já vem com aquela, olha, eu não vou preso, não dá nada. Quando acontece alguma coisa, raramente a criança vai guardar, ela vai guardar só as coisas que ela vê, os momentos que ela vê que não está dando nada. O perigo mesmo ela não vai ir colocando na cabeça, porque eles vão trabalhando de uma forma onde eles não mostram as partes ruins, só mostram as partes que é boa. Eu tenho dinheiro toda hora, eu posso fazer o que eu quero, eu não tenho limites. Então, infelizmente, a gente tem que ir lá e orientar que há consequências sim, e as consequências não são boas. E muitas das vezes não é só para eles, acaba respingando na família também. Olha, gente, tem um comentário muito interessante. Eu estive na pracinha de Araçás na última sexta-feira, no meio de tanta criança, tirando fotos com a decoração, que está linda. Olha só, aproximou-se um grupo de garotos que são conhecidos e falou, tentando assaltar e comercializando drogas. Até que no meio das criancinhas pequenas, soltaram uma bomba e correram. Pensa, a pracinha com a decoração de Natal, foi isso que eu entendi, né? Com decoração de Natal, cheio de crianças tirando foto ali com a família. E aí, de repente, esse grupo que é conhecido aí, esses meninos chegaram tentando assaltar essas famílias e ainda soltando bombas e comercializando drogas, tentando colocar o terror na pracinha.
Olha que ponto você chegou, na cara de pau, à luz do dia ou então com as famílias reunidas. Acho que a gente precisa muito chamar a atenção das nossas autoridades e rever esse ponto que a gente está aqui falando. Obrigada, Pauliane, pela sua presença aqui com a gente, essa mãe sensacional. A Sátina está aqui como psicóloga para assinar embaixo, né, Sátina? Maravilhosa, adorei, adorei, adorei. Que seja exemplo para todas as comunidades do Espírito Santo e do Brasil inteiro até. Isso